A seguir, olá pessoal, seja muito bem-vindo. No programa de hoje eu te conto que a participação do setor da construção civil no produto interno bruto cresceu nos últimos anos. E o Mundo UFG de hoje vai explorar as inovações tecnológicas que estão moldando o setor da engenharia civil. Desde a aplicação de inteligência artificial até as técnicas de construção sustentável. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Mundo UFG. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power que estão amarrados em coque, e eu uso barba. A gente sempre faz a descrição de todos os nossos entrevistados, de todas as pessoas que participam aqui do programa, para o nosso público cego e de baixa visão. Também temos os nossos intérpretes de Libras. Inclusive, nesse bloco, o intérprete é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e ele usa óculos. Quero te lembrar também de participar com a gente sempre por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. Você pode mandar, inclusive, suas sugestões de pauta aqui pra gente. Também por meio do nosso Instagram, que é o @TVUFG. Lá a gente deixa toda a nossa programação, inclusive, disponível para você. Está aqui com a gente hoje, para a gente bater esse papo, então, a Tatiana Amaral, professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Ela integra o mestrado profissional em Engenharia de Produção e em Finanças e Obras Públicas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, mais uma vez pelo convite. Prazer tê-la aqui novamente. E ela se descreve, pessoal, como uma mulher morena, com baixa estatura e cabelos ondulados. Também aqui com a gente o Oswaldo Cascudo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer também tê-lo aqui. O professor, ele é professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG e coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção Civil. Ele se descreve como um homem de meia idade, de pele clara e estatura média, com cabelos grisalhos e olhos verdes. Muito bem, então. Quais são as inovações, então, que a gente pode dizer para o público que vieram acontecendo pelo menos nos últimos anos da construção civil? Porque, na verdade, desde que se iniciou, são tantas, né, professora? É verdade. Muitas inovações nos últimos anos vieram acontecendo. Eu acho que teve uma aceleração um pouco maior, principalmente no período da pandemia, onde isso foi necessário de fato, veio à tona. Então, assim, começou-se a falar-se sobre digitização, que era um termo que é muito novo para a gente, né? Antes nós falávamos sobre digitalização, digitalizar algo que estava meio analógico, né? E, de fato, a gente começou a ter, obrigatoriamente, ter acesso a dados totalmente digitais, né? Porque a gente estava numa situação mais complicada. Mas não só isso, né? Nesses últimos anos aí, ocorreram avanços significativos, principalmente para ter um controle maior de segurança, um controle maior com relação a projetos, às vezes principalmente por margens de lucro não tão generosas, né, como anteriormente, e que aceleraram o setor, aceleraram principalmente o gerenciamento da produção, né, assim, melhoraram esse mecanismo de controlar a produção, monitorar a produção. E quando a gente fala de inovação, não tem como não falar em inteligência artificial. Ela também já está presente dentro da construção civil, professor? Está presente, assim como um conjunto enorme de técnicas e processos de inovação que se incorporam, que vêm das ciências que muitas vezes estão fora da engenharia civil, mas que com a ampliação desse do campo científico, né, essas tecnologias se desenvolvem e elas se incorporam dentro da engenharia de construção civil por uma demanda, né, que o próprio setor vai buscar, identifica ali naquelas técnicas inovativas uma premência de colocação, né? Eu oriento hoje um trabalho de doutorado em que o aluno
desenvolve utilizando inteligência artificial e ele trabalha com redes neurais, com técnicas de aprendizado de máquina para produzir um modelo, né? Um modelo que vai... ele é preditivo de um processo de envelhecimento das estruturas de concreto. Então, são processos que levam à corrosão de armaduras e a problemas seríssimos nas edificações. E todos sabem que, por exemplo, a durabilidade é uma perna da sustentabilidade. Então, a gente precisa produzir construções, edifícios, obras de arte duráveis, cumprindo vidas úteis. Então, esse trabalho de doutorado, cujo aluno chama-se Tiago Campos, ele está usando essas técnicas com redes neurais para produzir um software que depois avançará para um aplicativo. E veja que negócio bacana, se a gente puder, com um aplicativo desse, introduzir informações do concreto, né? Ajudar a especificar um concreto para vencer uma vida útil de 100 anos, de 120 anos, assim como o projeto demandar, isso é uma coisa muito importante. Então, esse trabalho, ele trabalhou num banco de dados de mais de 20 anos que a gente tem aqui na UFG, estudando o envelhecimento de concretos, e a partir desse banco de dados ele vem trabalhando para produzir esse modelo e agora trabalhará com outros bancos de dados para produzir esse modelo geral de aplicabilidade genérica, né? Quando o senhor fala de todas essas informações, esses dados que já são existentes de outras pesquisas, é muito importante que a gente deixe claro para o público, né, que toda inteligência artificial ela é abastecida por mãos humanas, por mente humana. Então, todo esse processo de dados que são colocados na inteligência artificial, ela serve, então, como também ali mecanismo para que a inteligência artificial continue a desenvolver a partir dali. E é muito questionada essa questão, né, de que as máquinas estão tomando conta, estão substituindo trabalhos humanos. Mas, na verdade, alguns trabalhos humanos, né, porque outros precisam continuar sendo feitos pelas mãos humanas. Sem dúvida, sem dúvida. Até pegar o gancho aí do professor Oswaldo, esse grande banco de dados, né, que nós costumamos chamar de Big Data, né, ele deve ser calibrado. E essa calibragem só é possível pela experiência profissional. E, na verdade, esse banco de dados, ele só é possível porque teve uma coleta humana. Começa daí. Então, hoje, eu também trabalho com modelos preditivos, né, com alguns programas específicos, para tentar predizer um comportamento. Mas antes de eu predizer esse comportamento, eu tenho um levantamento manual, eu tenho uma interpretação manual, que todo esse banco de dados vai ser levado para esse modelo e daí para frente ele faz essa leitura automática. Mas anteriormente precisou do ser humano, de alguém fazendo aquela interpretação. E aí eu vou além, né, respondendo diretamente à sua pergunta. Né, no meu caso, eu utilizo para interpretação de dados de perdas por make and do, que é perdas por improvisação. Hoje a gente tem um banco de dados de 154 mil dados já cadastrados, e aí com uma interface de uma plataforma de gestão digital, de ficha de verificações de serviços, nós coletamos automaticamente dessa plataforma e a partir do nosso modelo que já foi calibrado, ela faz uma leitura automática, mas antes disso, né, teve todo um trabalho de 4 anos anteriores, no caso do professor Oswaldo, muito mais tempo. E eu ia comentar o seguinte, às vezes a gente tem um grande dashboard, né, sensacional, com aquela visualização fantástica, mas eu preciso de um gestor que olhe para aquele banco de dados com toda aquela tabulação fantástica e tome uma decisão. Então, assim, se você realmente estiver fazendo o trabalho de uma máquina, você pode ser substituído, mas acredito que grande parte não. Então, alguma coisa pode ser automatizada, mas muito nós precisamos, né, do trabalho humano. E essa discussão vem muito com a indústria 5.0, né? Eu tenho automatização, mas eu também tenho aquele trabalhador que está ali, que ele precisa ser beneficiado, essa é a ideia, não é substituído, é beneficiado com a industrialização, a mecanização, a racionalização. Essa é a ideia. Nesse conceito, a indústria 5.0 seria o quê?
é o conjunto de tecnologias, processos e mais toda essa visão de pessoas. Então, assim, deixa eu entender qual que é a necessidade também, né, do ser humano, aquele usuário ali daquele processo, e quais são as necessidades de melhoramento, né, de desempenho mesmo, utilizando novas tecnologias. Então, é muito nesse sentido. Eu acho que as pessoas pensam que a tecnologia ela vem para substituir o trabalho humano. Eu falo, não, eu quero um drone para visualizar algo que eu não tenho acesso, ou que é muito inseguro para mim. Né? Eu quero um sensor de varredura numa fachada que vai me trazer muito maior precisão do que eu, como um pedreiro, vai lá e fazer uma vistoria naquela fachada. Seria muito mais complicado, né? Mais inseguro. Então, eu acho que tem que mudar um pouco a visão, não é a substituição, é para aquilo que eu não tenho acesso, ou aquilo que eu não tenho bons resultados, ou aquilo que eu demoraria um mês para ter acesso, eu vou ter em tempo real. É mais para tentar você ter um resultado melhor mesmo. Para otimizar, na verdade, alguns tipos de trabalho que antes colocavam tanta vida de seres humanos em risco, né? Trabalhos pesados que hoje são substituídos por máquinas. E aí, no caso, professor, é necessário também que haja uma qualificação a mais. Sim. Que esse profissional ele se renove, que ele, né, passe a se qualificar para aquele novo que está chegando. Sim. Importante, até complementando isso que a professora Tatiana comentou, todo esse conjunto de tecnologias inovativas que vem muito bem para a engenharia de construção, ela precisa de um processo, né? Um processo, ela não chega da noite para o dia e é incorporada. Aliás, a construção civil muitas vezes é taxada de um setor tradicionalista, conservador, que usa técnicas muito rudimentares, né? É o bloco sobre bloco, é o tijolo sobre tijolo, tem muito resíduo, né? Tem muita produção de resíduo. Se faz tijolo e bloco e cerâmica como se fazia no Império Romano, na era greco-romana, por exemplo, é da mesma forma, se queima o barro, né? E a argila, né? Para produzir o material cerâmico. Sim, mas muita coisa evoluiu, né? Muita coisa pode ter esse caráter ainda tradicionalista, mas a velocidade com que isso está se transformando é muito grande. E essas tecnologias, que aí entra muito forte a engenharia da computação, a tecnologia da informação, a internet das coisas, quer dizer, isso vem incorporando e sendo demandado e sendo incorporado. Evidentemente que isso tem um tempo para produzir transformação, porque toda a equipe técnica ela precisa se familiarizar com todas essas tecnologias. E uma coisa muito importante que ela comentou aqui, não substitui todo o conteúdo de base. Então, o conteúdo de fundamento da engenharia, ele permanece incólume. Ele não pode ser alterado. Uma coisa não substitui a outra. Então, todas as inovações tecnológicas de construção civil, elas entram de forma complementar, como se fosse para vitaminar os processos, né, de construção, melhorar, otimizar, racionalizar. Esse é o objetivo, reduzir resíduos, mirar daqui a pouco no resíduo zero. É isso que a gente precisa, sabe? Claro, parece utópico, mas a gente tem que mirar no resíduo zero. E as empresas têm que se incorporar desses conteúdos de sustentabilidade. Elas precisam disso, para o bem da sociedade. Pensar numa visão mais macro, né, professora? Essa visão sistêmica é importante. Não adianta eu ter grandes índices de produtividade se eu tenho altos índices de desperdício. Então, tem que pensar como um todo, desde o projeto, aí pensar de que maneira, né, eu tenho uma vida útil mais prolongada, né? De que maneira que eu tenho desempenhos melhores, eu vou consumir menos recursos, e aí, recursos de modo geral, né? E depois eu penso lá no processo produtivo em si. O professor Oswaldo comentou, né, sobre o resíduo zero, é um desejo, né? Tem até uma linha que eu trabalho bastante, que é a Lean Construction, que é a construção enxuta, que ela trabalha exatamente com esse conceito. Se eu tenho uma forma de trabalhar, eu tenho condição de trabalhar com menos recursos, reduzindo 50% do resíduo gerado, melhorando 50% do meu desempenho e assim por diante. E a gente tem condições disso quando analisa esse processo.
E aí eu acho que esse viés da industrialização, né, da digitização, desse momento um pouco mais que o professor Oswaldo comentou, né, de inteligência artificial, o IoT, né, que está muito na moda, né, ele vem de forma significativa a colaborar com esses resultados. E envolvendo todo esse processo de forma sistêmica. E assim, só complementando a pergunta anterior sobre a capacitação, eu acho que nós estamos nesse momento, né? Nós temos tanta oferta hoje no mercado de tantas tecnologias e nós observamos o setor com dificuldade de absorção de todas essas tecnologias, principalmente por ser novo, é natural. É muita inovação num curto período, muita coisa para ser assimilada, né, professora? É verdade. A gente, inclusive, volta a falar sobre isso nos próximos blocos. Quero aqui agradecer a professora Tatiana pela presença, o professor Oswaldo também. Daqui a pouquinho a gente volta, então, nesse nosso bate-papo. Porque agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG, falando sobre as inovações no mercado da construção civil. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos azuis. Muito bem, e a gente está de volta aqui então nesse bloco com Oswaldo Cascudo, professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG e coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção Civil. E também com a Tatiana Amaral, professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. E aí, conforme a gente falava dessas tecnologias, me vem em mente essa questão da gente pensar na formação do profissional que vai para esse mercado, né? O mercado da construção civil. A senhora mesmo falava antes da gente ir para o intervalo sobre a quantidade de inovações que chegam e muitas vezes o profissional fica ali perdido por não saber assimilar mesmo tudo. E a formação, ela está muito necessária nesse processo, né? Necessário correr atrás, como a gente estava dizendo, esse profissional se renovar naquilo que ele tem de conhecimento. Hoje, dentro da universidade, a gente pode falar nessa questão, até trazendo essa interdisciplinaridade do campo das inovações junto com a construção civil. Sim. O currículo de engenharia ele tem uma gestão nacional, né? E ele passa por regulamentações que você não consegue alterar o conteúdo desse currículo de formação da graduação na velocidade com que o mercado demanda e com que as tecnologias chegam. Mas isso tem acontecido, né? E paulatinamente esse currículo vai se adequando. Ainda tem críticas, né? As pessoas às vezes do mercado colocam, vocês poderiam explorar mais isso, mas não é assim, né? A gente é professor lá, sabe que não pode chegar e mexer numa ementa de uma disciplina da noite para o dia. A gente tem uma gestão, uma organização, e a gente tem que obedecer os prazos e regulamentos. Mas eu acho muito importante isso que você coloca. A gente precisa estar alinhado com as necessidades de mercado. A gente precisa ajustar sem perder todo aquele aspecto do fundamento, da base, mas a gente precisa ajustar novos conteúdos, né? E aí os cursos de pós-graduação lato sensu, eles cumprem um papel muito importante, porque eles são complementares à formação de graduação e estes sim podem trazer com mais velocidade esses conteúdos. Por isso é importante a gente falar sobre o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Aquilo que não vem por meio do ensino, vem de alguma maneira por meio da pesquisa e por meio da extensão, né, professora? Com certeza. Nós temos projetos de extensão, depois o professor Oswaldo pode complementar isso, muito fortes, né? Eu até vou destacar aqui um projeto que eu coordeno, que é o podcast Em Construção, que a gente já já falou, inclusive, UFG, né? aqui, e que trata exatamente desse viés, fala sobre inovação na construção, de modo geral. Todos os episódios têm esse objetivo de trazer algo novo, sempre entrevistador de fora, né? Com destaque internacional, trazendo algo que seja novo para nós, no nosso mercado.
Inclusive, eu destaco, eu até estava, antes de entrar, estava verificando, né? Tem um Lúcio Soibman, um episódio de número 26, convido todos a assistir, a escutarem, né? Que fala exatamente sobre isso, sobre inovação tecnológica na construção civil em outros países. E, então, assim, nós temos, né, voltando na tua pergunta especificamente, várias linhas de pesquisas voltadas para a inovação em diferentes áreas. Eu, particularmente, trabalho muito dentro da produção, mas o professor Oswaldo na linha de materiais, né, novas tecnologias. Então, a universidade ela está muito atenta às necessidades do mercado e eu diria até que ela anda à frente das necessidades do mercado, que ela consegue antecipar problemas, às vezes, não pensados. Né? Então, sem dúvida, talvez o ensino ele exige um respeito a uma burocracia um pouco mais demorada, mas o professor comentou sobre os cursos de especialização, que nós temos excelentes cursos de especialização que nós podemos sim abordar de uma forma. Essa dinâmica, né? Com certeza. E é por meio deles que vem, então, tudo isso, né? Por exemplo, a gente na área de extensão, né? Esse programa que eu coordeno há 21 anos aqui no mercado da construção civil regional, a professora Tatiana participa desse projeto. Ele chama-se Comunidade da Construção. Mostra ali naquela câmera pra gente. Esse aqui é um produto que foi elaborado agora, recentemente, e ele é um produto de um subprojeto desse programa, Comunidade da Construção. Esse programa reúne representantes da cadeia produtiva da construção, então ali dentro tem representantes da universidade, construtoras, projetistas, empresas fornecedoras de materiais, produtoras de materiais, e a gente pauta um plano de trabalho por ciclos, né? E ali dentro a gente tem subprojetos. Um dos subprojetos é um projeto chamado Living Lab C, que é um laboratório vivo de construção. Então a gente junta a quádrupla hélice, a gente junta a esse ambiente mais o setor governamental, empresas específicas da área, e a gente produz, então, uma série de realizações. Por exemplo, nesse primeiro ciclo de atividade do Living Lab C, a gente produziu um caderno técnico que versa sobre a gestão de resíduos da construção civil na região metropolitana de Goiânia. Então, a gente enfocou essa parte de resíduos da construção e como fazer a gestão e como contribuir para a gestão de resíduos, uma coisa tão importante no campo da sustentabilidade, e de que maneira a gente junta todos esses players para fazer isso acontecer. Porque muitas vezes na universidade a gente faz um bom projeto e fica lá na gaveta, né? E não consegue reverberar em termos de aplicabilidade. Professor, e o quanto os governantes precisam estar atentos, ligados com a universidade, ligados a toda essa inovação que é gerada por meio das pesquisas, até porque a gente sabe recentemente que nos Estados Unidos pessoas sem teto recebendo casas com impressão 3D. Casas sendo impressas por uma tecnologia 3D, já auxiliando tanto na construção civil e auxiliando também em políticas públicas. Então, assim, esse alinhamento dos administradores públicos junto à universidade também é algo que precisa ser ressaltado, né, professora? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aqui em Goiânia isso é muito bem gerenciado pela própria comunidade da construção. Né? Acaba que traz, né, igual o professor Oswaldo comentou, dos players, né, do setor para a discussão. Então, assim, no momento que foi criado esse caderno, eu participei desse momento. Tem um compromisso, né? Tem um compromisso, mas assim, pessoas que são representantes importantes das áreas relacionadas são convidadas a ter momento de voz. E como representante, eles estão ali, de fato, trazendo a voz de uma parcela da sociedade. Sim, sem dúvida. E se você imaginar que nesse programa a gente tem, nesse ciclo, 54 empresas de construção da região, quer dizer, essas coisas vão chegar nessas empresas que são formadoras de opinião e por isso hoje, claro que não é esse programa sozinho, mas ele tem contribuído para mudar o nível técnico da construção civil de Goiás, que hoje já tem um reconhecimento nacional. Entendeu? Claro, a nossa formação, a universidade, a UFG, os cursos de especialização, mas também programas de extensão como esse. Quando a gente fala de extensão, é justamente essa comunicação
da comunidade acadêmica junto à comunidade, né, à sociedade. Isso é tão importante, né, professor? Isso é muito importante. Eu queria só completar o que você falou, claro, para não perder o gancho da impressão 3D. A gente tem hoje um importante projeto de doutorado, a professora Helena Karaszek, ela coordena esse projeto de impressão 3D. Então, o professor Renato Costa, ele é o aluno de doutorado que está à frente desse projeto. A gente tem uma parceria com a universidade holandesa de Eindhoven, dando colaboração nesse projeto. E essa impressão 3D vamos dizer assim, é um exemplo muito significativo de inovação, né? Porque você consegue fazer com o rigor da geometria, né? da forma, da geometria e da produtividade, uma construção em que você imprime, né? Imprime a construção inteirinha, né? A partir de uma definição de projeto e da programação de uma máquina, de um robô que vai fazer essa construção. Então isso é bem bacana. Lá no LabTech da UFG a gente tem muitas inovações no campo de ensaios não destrutivos. Para você ter uma ideia, a gente usa ultrassom, a gente usa tomógrafo baseado em ultrassom para inspeção de obras, a gente usa radar de penetração, a gente usa drone, a gente usa uma série de técnicas e ferramentas e equipamentos para nos auxiliar nas inspeções de grandes obras de infraestrutura, né? Porque a manutenção é uma coisa muito cara, porque ela se prolonga ao longo da vida útil. Se você tem uma manutenção bem feita das obras, você vai economizar muito. E isso é falar em sustentabilidade. Então hoje a gente tem muita coisa interessante. Agora tudo isso se agrega a todo um arcabouço fundamental, que é importante a gente não perder de vista isso. Tão importante quando o professor ressalta assim, essa parceria com a Holanda, nesse sentido da impressão 3D. Desde 2021 eles começaram a fazer as primeiras habitações, se não me engano, pelo que eu estava estudando antes da gente vir para o nosso bate-papo aqui. Desde 2021 as primeiras habitações em casas 3D, em edificações criadas por essa tecnologia. Então, de fato, é esse cruzamento de informações e conexões com quem já está à frente também nesse sentido. A internacionalização, inclusive, da universidade ajuda muito nesse sentido, né? Com certeza. Os professores, todos os professores das diferentes áreas, eles têm relações fortes não só com universidades internacionais, como também com o mercado. Então, tem uma série de pesquisas hoje desenvolvidas nas diferentes áreas, pensando nessa expertise, né? Então, talvez em outros países já tenha aplicação, né, de alguma tecnologia que às vezes é inviável, financeiramente, às vezes falando, às vezes tecnicamente falando aqui no Brasil, mas que outros países, em outras circunstâncias, que nós temos que analisar isso também, né, Oswaldo? Uma outra temperatura, acesso ao material que tem um outro custo, né? Isso tudo dentro desse contexto, ele deve ser analisado, mas a internacionalização é forte dentro da UFG. Muito importante. E eu queria só complementar que em outubro passado, nós fizemos uma missão à China e visitamos lá a Universidade de Tsinghua. Ela é em Pequim. Ela é dependendo do ranking, ela é, por exemplo, um dos rankings que eu vi, ela é a 14ª maior universidade do mundo. E essa universidade, a China hoje é um país de excelência na impressão 3D. Eles aplicam impressão 3D no mercado, né? Enquanto a gente ainda está pesquisando, ainda é num campo muito incipiente ainda da pesquisa e da aplicação, lá eles estão construindo com impressão 3D, num conceito de construção industrializada e construindo impressão 3D. A gente está conversando muito para construir uma parceria. Você falou em internacionalização. Hoje, particularmente, eu tenho uma parceria a gente tem uma parceria com a França e com Portugal e com a Holanda, né, nesse trabalho específico, mas a gente quer construir essa parceria com a China para intensificar esses trabalhos na tecnologia dos materiais e na parte de impressão 3D, o que é muito importante para nós. A internacionalização ela é uma abertura necessária para o crescimento da universidade, no caso a Universidade Federal, muito importante. E o aluno que vem para a Universidade Federal, ele experimenta justamente de tudo isso, né?
Essa experiência compartilhada com o aluno, né? Nós comentamos aqui de projetos, né, feitos em conjunto ou parcerias já firmadas onde viabiliza a ida do aluno também para essas universidades, mas assim, em todos os anos que passaram aí nós participamos de congressos internacionais, fazemos visitas técnicas, né? Tem momentos de capacitação, eu até ia comentar sobre isso, eu passei um mês em Huddersfield exatamente para entender sobre isso, de que forma vocês gerencia os processos, como que são feitos os controles. Deixa eu conversar de perto com esse pesquisador que ele tem tanto destaque internacionalmente, ou esse mercado que tem tanta diferença assim, em termos de desempenho do que o nosso. Então, acho que o professor da UFG ele tem uma atuação bastante diferenciada e o aluno recebe esse produto. A gente ainda volta a falar sobre esse intercâmbio de conhecimentos, né? Toda essa tecnologia inovadora que vem para o campo da construção civil. No próximo bloco, inclusive, a gente continua nesse bate-papo. Quero aqui agradecer mais uma vez ao professor Oswaldo, professora Tatiana. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso, porque agora nós vamos saber um pouco sobre o LEDA, Laboratório Experimental de Direção de Arte da UFG. Rodou. Você se interessa por direção de arte? O Laboratório Experimental de Direção de Arte é um espaço de pesquisa e estudo dentro da UFG. Os integrantes do LEDA desenvolvem projetos e produções na área audiovisual e performática. O laboratório tem como principal objetivo a efetivação de um local de experimentação, criação e estudos sobre a direção de arte, além de popularizar a produção científica da área. Uma das metas de longo prazo é viabilizar intercâmbios entre os estados brasileiros e o fortalecimento de vínculos com a produção audiovisual e performativa latino-americana. Se interessou? Para saber mais, entre em contato pelo e-mail dalrogerio@ufg.br ou acesse o site emac.ufg.br. É isso aí, então agora a gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre as inovações tecnológicas no campo da construção civil. Com a gente de volta aqui o professor Oswaldo Cascudo, professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, ele que também é coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção Civil. Também a Tatiana Amaral, professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Muito bem, a gente falava então sobre a internacionalização, né? Sobre esse pé da universidade lá fora, levando toda essa estrutura de conhecimento também que nós temos aqui, buscando lá também. E aí existem projetos nesse sentido que eu quero que o senhor comente para a gente. Sim, é importante essa temática da internacionalização, porque isso nos capacita, isso agrega muito valor às nossas pesquisas e aumenta a nossa possibilidade, a nossa produção científica e tecnológica, né? Porque a gente troca informações importantíssimas. A gente tem uma relação histórica com a França. E eu fiz, e a professora Helena, pós-doc na França, né? No INSA, Instituto Nacional de Ciências Aplicadas. E na volta desse projeto de pós-doc, a gente implementou aqui um projeto Brafitec, que é um projeto de mobilidade acadêmica ao nível da graduação. E a gente enviou durante 8 anos, enviou mais de 40 estudantes de graduação da Escola de Engenharia Civil e Ambiental para a França, com resultados fantásticos dessa mobilidade. Algo que, inclusive, a gente não consegue aquilatar, porque é tanto benefício, porque você abre a cabeça do estudante, abre a cabeça profissional deles, é incrível. A gente tem alguns exemplos, mas são vários. Por exemplo, um dos egressos nossos hoje é um professor pesquisador na Université Paris-Saclay, que é uma universidade, uma das maiores do mundo, né, que fica numa região de um parque tecnológico riquíssimo da Grande Paris. E ele hoje é um jovem professor e pesquisador com alta produtividade científica. Ele foi
aluno nosso da Escola de Engenharia Civil e só teve essa trajetória por causa do projeto Brafitec que ele participou. E vários outros, a gente tem uma outra aluna que fez doutorado na França, vários outros que se empregaram em empresas multinacionais francesas. Então, a gente estreitou laços de maneira muito significativa, principalmente por esse projeto Brafitec, que propiciou, né, a ida, a mobilidade de alunos de graduação. Com Portugal a gente tem também relação e a gente quer construir essa relação com a China, porque a gente entende que esses países estão na vanguarda da tecnologia e é muito importante que a gente esteja inserido nesse contexto para poder também a gente fazer parte dessa prateleira elevada de universidades ao longo do planeta em determinados temas, né, que são importantes. Então, a internacionalização é uma coisa muito importante, é algo que deve ser buscado mesmo, veementemente pela universidade, como forma da gente se transformar. Sabendo de profissionais assim tão capacitados aqui dentro da nossa universidade, me gera a curiosidade de saber se esse mercado da construção civil aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, ele tem salários equiparados a esse nível de conhecimento, se ele consegue absorver um profissional como esse ou acaba deixando ele escorrer para outros locais assim do nosso mundo que é gigante. Tanta inovação tecnológica também. Eu já estendo até a pergunta nesse sentido também. Como que está essa absorção de tudo isso? Vamos lá, né? A questão da absorção de um bom profissional, sem dúvida. Eu até comecei a rir na hora que você fez a pergunta. Acaba que talvez, né, em termos salariais, não seja tão interessante aqui em Goiânia absorver um profissional com muita diferenciação em termos de conhecimento, ou até mesmo de atitude. Eu falo de atitude, né? Aproveitar um Brafitec e conseguir avançar, aproveitar essa oportunidade, né? Eu acredito muito que tem muitos bons profissionais, nós temos bons profissionais que resultam em bons projetos. Hoje os projetos goianos, eles têm reconhecimento nacional e internacional, né, Oswaldo, em termos de arquitetura, em termos de diferenciais mesmo no mercado, de usabilidade mesmo da edificação como um todo, mas ainda nós perdemos sim esse bom profissional para outros mercados, como também temos alguns aqui no nosso próprio mercado. Isso é natural, né? Eu acredito que tenha até uma curiosidade, né, desse profissional buscar outros países. Deixa eu ver o que está acontecendo na China, no Japão. Será que eu tenho eu não digo nem de oportunidades de emprego ou salariais, eu digo assim de introdução de novas tecnologias, de você ter acesso àquela diferenciação do mercado que talvez você não teria aqui. Aí, complementando com a tua pergunta, como nós estamos em termos de inovação dentro da construção civil aqui goiana? Eu acredito que nos últimos 3, 4 anos nós evoluímos muito com relação a projetos, principalmente com a implementação do BIM. E aí o BIM é BIM Information Modeling, né? Que o papel da comunidade da construção foi fundamental para essa mudança do mercado. Era algo que as empresas já tinham conhecimento, que elas deveriam implementar, mas não utilizavam como um todo os softwares BIMs, porque precisa mudar da utilização do software, da forma de projetar mesmo, né? Todas as interfaces do projeto, de visualização, de planejamento e etc. Eu acho que isso aí teve um avanço significativo que trouxe uma integração entre os projetistas importante. Agora, em termos de inovação física, né? Uso de drones, sensor de varredura, o RFID, nós temos sim, as empresas estão utilizando de forma significativa e eu acho que a mudança fundamental foi nas plataformas de gestão, nas plataformas de gerenciamento de dados. Então, hoje nós temos grandes bancos de dados sendo monitorados, eu diria 99% em tempo real e sendo tabulados de forma inteligente para o gestor tomar a decisão. Eu acho que foi a principal mudança aí do mercado. Então, o crescimento nos últimos 3 anos das Construtecs, inclusive goianas, nós temos algumas representações goianas importantes. Que bom saber disso. Que mudaram a forma de gerenciar os dados da construção civil, com relação à segurança, com relação à produtividade,
com relação a controle de qualidade, que eu acho que é importante, com relação ao controle de estoque. Isso também é importante. E no mesmo nível que a gente fala de tecnologia, a gente fala também de questão de preservação ambiental. A gente já tocou rapidamente nessa questão, que é até mesmo da questão dos resíduos, né, da construção civil e tudo mais, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais falando sobre essa questão da sustentabilidade, professor? Pode. A sustentabilidade é uma questão de ordem. Emergente. Emergente. Assim, quem não se inserir nisso vai perder mercado. Então, as certificações ambientais aplicáveis às empresas, elas vão pautar aquelas empresas que realmente investem no desenvolvimento sustentável e a gente vai ter, assim, logo, o joio e o trigo. E o próprio mercado, eu não digo hoje, neste exato momento, mas o mercado de ali na frente, sabe, assim, de uma geração futura, esse mercado vai ser extremamente crítico quanto a isso. E ele vai escolher a empresa que ele vai comprar o apartamento. As empresas que não tiverem certificação não vão entrar nos editais de grandes obras públicas. Então isso não tem mais jeito, não tem volta, entendeu? Eu acho que assim, a busca por materiais ecoeficientes ou ecossustentáveis é necessário. Isso é preciso pensar sistemicamente no edifício, né, na obra de arte, com a menor geração de carbono, com a menor geração de gases de efeito estufa, né, no cômputo daquele produto. Então esse raciocínio tem que imperar. Até porque é uma questão de responsabilidade social também, né, professor, professora? E aí, nesse sentido, essas empresas e todos os profissionais precisam estar ligados nessa questão que é tão urgente e emergente, como a gente dizia. Por exemplo, o cimento, só para concluir, o cimento brasileiro, mês passado teve o Congresso Brasileiro do Cimento. Ele é considerado hoje o cimento mais sustentável, mais ecológico. O cimento não é ecológico por causa do clinker. Sempre foi um vilão. Como a produção do aço, ela impacta o meio ambiente, o cimento também. Mas minimamente as pessoas já estão em alerta nesse sentido. Porque o cimento hoje incorpora adições que baixam o teor de clinker. Então isso é uma coisa importante. Professor Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Professora Tatiana também. E até uma próxima, porque a gente tem muito ainda a discutir sobre esse assunto e sobre outros também, né? Muito obrigado. Pessoal, é isso. A gente então agora vai conferir o quadro Publicações. Rodou. Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje nós vamos falar sobre a formação de quem nos ensina, especialmente os professores de inglês. Antes eu faço a minha autodescrição, sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros que estão semi-presos e uso óculos. Aqui ao meu lado está a Rosane Pessoa, que é autora do livro Tensões e Desestabilizações na Formação de Professores de Inglês. A professora, ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos curtos, né, na altura dos ombros e olhos castanhos. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Publicações. Obrigada. É um prazer poder estar aqui e falar do nosso livro. Professora, vamos começar contextualizando essa obra, de que se trata ela, né? Tensões e desestabilizações. Nós temos hoje no Brasil dois discursos predominantes de língua inglesa. Um discurso da língua inglesa das escolas de línguas, que é a língua do mercado linguístico, que é forte e desejada, e a língua da escola pública, que é a língua da ineficiência e do tempo perdido. A razão da existência desses dois discursos, a meu ver, é que não há ações efetivas de formação continuada de professoras, eu vou usar o feminino, específicas de língua inglesa. Por isso, a criação da Rede Nacional de Formação de Professores, da Rede Básica, Línguas Estrangeiras ou Adicionais, etapa em inglês, em 2011,
me pareceu uma iniciativa bastante inovadora. Professores e professores de universidades federais e públicas do Brasil inteiro participaram das discussões sobre uma formação de professoras de inglês nessa rede, mas apenas nós da UFG conseguimos aprovar o projeto institucional de formação continuada de professoras de inglês como língua estrangeira ou adicional, UFG, graças à PROAD, que não apenas nos auxiliou nas questões burocráticas do projeto, mas também entregou o projeto em Brasília. Em 2013, essa rede não teve continuidade devido à mudança de pessoal no MEC e a cortes na lei orçamentária anual. Então, o livro Tensões e Desestabilizações na Formação de Professores de Inglês, organizado por mim e pela minha colega professora Eliane Carolina de Oliveira, da Faculdade de Letras, não apenas discute o curso que foi desenvolvido em Goiás, mas também conta um pouco a história dessa rede. Pois é, conta um pouquinho mais pra gente sobre esse curso, que é ele que você aborda, né, no livro. Sim, participaram desse curso 19 professoras formadoras de diferentes instituições do estado de Goiás. O valor total dos recursos gastos foi de R$ 75 mil. O curso foi realizado em 2013 e teve a duração de 120 horas. O nosso objetivo inicial era formar 19 turmas com 25 participantes e fazendo um total de 475 professoras. Mas como nós não tivemos apoio da rede, como eu disse, não teve continuidade, né? Nós não tivemos apoio para divulgação e liberação das professoras, nós tivemos 172 professoras inscritas, mas mesmo assim o curso foi realizado em 10 cidades do estado de Goiás. 110 professoras terminaram o curso e no final do ano nós tivemos um evento no hotel, o Hotel São Conrado aqui em Goiânia, com a participação da maioria das professoras participantes. E a principal atividade desse evento foi a apresentação do trabalho realizado no curso pelas próprias professoras participantes. As apresentações mostraram que o objetivo principal do curso foi atingido, que foi o desenvolvimento de repertórios linguísticos para o trabalho de sala de aula. Nesse evento nós tivemos depoimentos muito emocionantes e desse evento é que surgiu a ideia de convidar as professoras formadoras para escrever suas experiências do curso e também para mostrar um pouco desse projeto que só foi realizado na UFG. Bom, professora Rosane, muito obrigada por participar aqui com a gente do nosso quadro, viu? Um prazer te receber. Você que está aí nos acompanhando, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse e boa leitura! Valeu, Ana Clelma, obrigado também à professora, e a gente vai encerrando por aqui mais esse programa. Te espero no próximo, inclusive, aqui no mesmo horário, à 1h da tarde. Muito obrigado pela companhia hoje, viu? Beijos e até mais. Tchau!